Olá, 31 de janeiro de 2019, janeiro está indo embora, fevereiro está chegando e as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Maranhão participa da mobilização nacional em defesa dos povos indígenas. Na política, com mais de 200 votos, Erlânio Xavier é o novo presidente da Federação dos Municípios do Maranhão. E ainda os preparativos para a posse dos novos congressistas, direto de Brasília. No estúdio, o assunto é o combate ao trabalho escravo. E no esporte, o Sampaio e Imperatriz ficaram no empate em partida disputada aqui na capital. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão e vamos começar com imagens da capital de todos os maranhenses. Imagens aqui de São Luís para você nessa manhã de quinta-feira. O céu amanheceu nublado, né? Várias nuvens aí carregadas, indício, portanto, de chuva ao longo do dia, ao longo desta quinta-feira aqui na capital. Já começa o dia meio nublado, o sol está meio escondido, já ele vai aparecer, mas esse é o tempo aqui na capital maranhense. Nós vamos agora a Brasília, saber como é que amanheceu a capital federal. Vamos ver o tempo lá em Brasília agora? Vamos ver? Imagens nesse momento, o sol já brilha forte, o céu azul maravilhoso em Brasília, céu aberto, movimentação ainda lenta nessa área da cidade, Praça dos Três Poderes, ao fundo ali um anexo da Câmara dos Deputados, à esquerda, esse prédio maior que você vê aí, é o anexo 4 da Câmara dos Deputados e já nós vamos falar ao vivo da capital federal, porque vamos trazer as informações já da expectativa da posse do novo Congresso Nacional amanhã, o Senado, Câmara dos Deputados também tem, além da posse dos parlamentares, a eleição da mesa diretora das duas casas legislativas. Olha, o Maranhão participa hoje da mobilização nacional em defesa dos povos indígenas. É uma movimentação em todo o país. Uma caminhada está prevista para começar daqui a pouquinho e quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Eduardo Ericeira, que participa com a gente aqui. Olá, Eduardo, bom dia para você. A caminhada começa daqui a pouco, né? Isso mesmo, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos, como você disse, daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, coisa daqui a 30 minutos mais ou menos, esses povos indígenas vão realizar essa passeata de protesto aí para chamar a atenção das autoridades. Eles se concentram na rua Frei Hermenegildo, no bairro da Aurora, e de lá seguem para a sede do INCRA, que fica ali na Avenida Santos Dumont, localizada no bairro do Anil. Eles vão seguir em carreata, em passeata, melhor dizendo, esses povos indígenas. Desde 2017, Adalberto, a gente tem aqui alguns números que mostram o quanto esses índios, esses povos indígenas estão submetidos aí à violência e outras situações constrangedoras que acontecem em todo o Brasil. Foram registrados, como eu disse, desde 2017, estudados do Conselho Indigenista Missionário, 96 casos aqui de invasão, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos a essas comunidades indígenas. Um aumento de 62% em relação ao ano anterior, ou seja, 2017 em relação a 2016, houve um aumento de 62% nesses casos que eu acabei de citar. E a perspectiva aí da Comissão Indigenista Missionária e outras entidades aí que lidam no combate à violência contra os povos indígenas, em defesa dos povos indígenas, não é nada animadora com o que vem sendo discutido em Brasília, com o que vem sendo discutido aí e já tem posto pelo governo federal. Segundo a ONG britânica Global Witness, o Brasil é hoje o país mais perigoso do mundo para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente. Só em 2017 foram assassinadas 57 pessoas, entre líderes indígenas, ativistas comunitários e ambientalistas. Outro dado importante aqui no Brasil, dos 209 milhões de habitantes, 1 milhão, pelo menos essa é o dado que a gente teve acesso, 1 milhão dos 209 milhões de habitantes aqui no Brasil são indígenas e vivem em terras que ocupam 12,5% do território do país. Ano passado houve um desmatamento da Amazônia, na área da Amazônia, que é outra preocupação do país, inclusive com esses desastres que vem acontecendo, essas tragédias que vem acontecendo por todo o país. Na área da Amazônia foi desmatado em quase 14% em relação ao ano anterior. Quer dizer, 2017 para 2016 houve um aumento de 14% no desmatamento da Amazônia. O maior índice, segundo aí os dados, os levantamentos, o maior índice nos últimos 10 anos. A gente vai só para finalizar aqui as reivindicações desse protesto que será realizado pelos povos indígenas na manhã desta quinta-feira. Eles reivindicam a questão do controle e maior segurança em relação às comunidades indígenas aqui no estado do Maranhão.
em relação à questão do território, a legalização do território, que eles pedem também, e são contra também, essas são as principais reivindicações, são contra a transferência aí da responsabilidade da FUNAI em relação às comunidades indígenas e terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Essas são as principais reivindicações. A gente vai acompanhar o protesto na manhã desta quinta-feira, e mais informações a gente traz às 11h50 da manhã aqui na TV Difusora, no Na Hora D. Voltamos no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Uma ótima quinta-feira para você. Tá aí o nosso Eduardo Ericeira, portanto, e aí, vamos denunciar também essas políticas, essa mudança na política, digamos assim, de garantia de direitos dos indígenas por parte do governo federal. Tudo isso nessa manifestação, repito, que acontece agora pela manhã, ali próximo ao INCRA. A caminhada sai em direção ao INCRA daqui a pouco. Agora, preste atenção nessa reportagem que nós vamos mostrar. Moradores do residencial Luiz Bacelar, aqui em São Luís, na capital, denunciam a possível contaminação da água que sai das torneiras com minério de ferro. Veja. O flagrante foi feito por moradores do residencial Luiz Bacelar, em São Luís. Água suja saindo de torneiras e canos dentro e fora de casa. Uma rotina que já dura 3 anos para quem mora aqui, mas que ainda assim assusta quem deveria ter direito de acesso a uma água limpa. Eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto isso aí sair da torneira, uma lama, né? Quando eu fui ligar o chuveiro para me tomar banho, a lama caiu em cima de mim e eu fiquei com medo, até eu me assustei. Eu digo, eu tô tomando banho com água ou com lama? A sujeira não incomoda apenas no visual. A família do Paulo começou a sentir coceiras na pele. A solução? Comprar garrafões de água, que é utilizada por ele até para tomar banho. É para meu consumo, para meu bebê meus filhos, beber meus amigos e nada mais. Só para beber? Beber e tomar banho, fazer comida e tomar banho. Eu não estou tomando mais banho com água desse poço. Eu estou gastando 4 litros de água por dia. A água que chega nas casas vem desse poço, que foi entregue à comunidade junto com o residencial há 3 anos. Recentemente, a administração do poço passou para as mãos da CAEMA, que, segundo os moradores, esteve na comunidade pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses, fazendo testes de qualidade da água. Mas o resultado, até o momento, não foi compartilhado com a comunidade. Como o residencial é vizinho da empresa mineradora Vale, os moradores suspeitam que a contaminação da água possa estar ligado com atividades da empresa. Relacionado com a Vale também, por causa do minério, que a água sai amarela e ela está com odor podre, a água também. A gente pega ela, quando coloca no copo, a gente vai cheirar ela está com odor de podre. Então tudo isso aí temos que ser revisto. Um problema parecido estaria assombrando os moradores de Argola e Tambor, outra comunidade da região. Aqui 2 poços abastecem casas de quase 1000 famílias. Esse material preto, guardado em sacos, teria sido retirado durante a limpeza deles. E os moradores suspeitam que os resíduos possam ser de minério. A Vale chegou a encomendar um estudo sobre a qualidade da água e o relatório foi entregue às lideranças comunitárias, que alegam não saberem interpretar as informações. O Ministério Público e a CAEMA também já foram acionados para se posicionarem sobre o caso, mas até agora eles estão sem nenhuma resposta. Em 2014, a gente sentou com a Vale para ver se ela nos ajudava a resolver o problema de abastecimento de nossos poços. A Vale apresentou a hidrossonda, que fez um estudo das 4 comunidades aqui do lado do muro da Vale, e o que consta aqui no relatório que ela coloca para a gente, que a água está imprópria, mas não diz, viu? E eu não sou química, não sei ler a colocação do químico, né? Você viu a cor da água lá na comunidade? Você percebeu, viu na reportagem a cor que está essa água aí, gente? Por meio de nota, a CAEMA informou que já foram iniciadas ações de limpeza do poço profundo que abastece a comunidade, desinfecção da caixa d'água e descarga de cloro na rede para limpeza. Ainda estão inseridas nessas ações verificações e varreduras na rede, revisão de ligações em cada imóvel e ainda o monitoramento da qualidade da água. E aí não precisa ser químico para perceber que tem alguma coisa estranha e diferente ali, né? Claro que a comunidade não consegue ler um laudo, é difícil, é complicado. Né? Alguém tem que traduzir aquilo ali para a comunidade, mas já percebe que a qualidade não é aquela desejável, não é?
A empresa Vale informou que desconhece a situação exposta pela comunidade e que vai enviar uma equipe técnica ao local para uma avaliação precisa. Nós vamos acompanhar essa avaliação, saber se isso de fato aconteceu, saber se a Caima também tomou as devidas providências, enfim, a responsabilidade de quem é, e vamos apurar, vamos continuar nesse caso aqui, porque não dá para passar em branco, né? É preciso, a comunidade está ali, várias pessoas, crianças, né, senhoras, enfim, as pessoas da comunidade precisam sobreviver, não dá para ter um gasto. Você imagina o que é gastar 4 litros de água, aquele de água mineral, por dia, amigo? No final do mês, o que isso representa? Hoje, vereadores de São Luís realizam uma visita de inspeção na barragem de minério do consórcio Alumar, localizado na BR-135. A caravana parlamentar vai chegar ao local por volta de 2 horas da tarde e vai ser recebida por membros da diretoria da empresa. O objetivo da iniciativa é checar em loco o funcionamento dos chamados Lagos Vermelhos, locais onde são despejados rejeitos de bauxita, substância prejudicial aos seres humanos, à fauna e também à flora. O consórcio de alumínio do Maranhão garante que opera dentro dos mais altos padrões internacionais. Agora a pergunta é, já que opera nesses padrões internacionais, por que não permitir que a imprensa acompanhe então essa ida dos vereadores hoje à empresa? Fica no ar a pergunta, a gente vai ver se até amanhã a gente consegue alguma resposta, mas nós não podemos ter acesso, né, a essa visita que os vereadores vão fazer, mas vamos trazer depois as impressões dele sobre esse acompanhamento aí aqui na capital maranhense, né? E o detalhe é que depois de Brumadinho agora, volta à tona a discussão sobre problemas ambientais, o poder do Estado, o dever que o Estado tem de fiscalizar. São apenas 3% das barragens do país inteiro que são fiscalizadas, um número muito pequeno. Não se aprendeu com a tragédia lá de Minas Gerais, de Mariana, há 3 anos, e agora nós temos consequências aí. Volta à pauta, como eu disse ainda há pouco, a questão da discussão da legislação ambiental e dos problemas enormes que nós temos no país, e que pese o presidente Bolsonaro ter ido a Davos recentemente dizer que no Brasil não existe nenhum problema ambiental, inclusive está querendo relaxar a legislação ambiental no Brasil. Com essa que está aí, já está assim, imagina se a gente relaxar essa situação, se modificar, não é? Se abrir mais ainda, como ele já afirmou, essa possibilidade, flexibilizar mais ainda a nossa legislação. A gente vai continuar acompanhando, tá bom? São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Confira agora o nosso Giro de Notícias. O programa Universidade para Todos ProUni divulgou as vagas disponíveis nas faculdades participantes do processo seletivo do primeiro semestre de 2019. Para participar do processo seletivo, o interessado não pode ter outro diploma de curso superior e deve ter obtido pelo menos 450 pontos no Enem 2018, além de nota superior a 0 na redação. As inscrições começam hoje e seguem até domingo pelo site do programa prouniportal.mec.gov.br. Em todo o país, são ofertadas mais de 243 mil bolsas integrais e parciais em mais de 1.000 instituições de educação superior. Os 7 militares especializados do Corpo de Bombeiros do Maranhão enviados a Brumadinho, Minas Gerais, foram distribuídos em grupos de busca ao longo da área afetada. O trabalho em um terreno instável, repleto de lama, torna a operação ainda mais desgastante. Ao final do dia, os bombeiros maranhenses auxiliaram no resgate de 3 corpos na zona quente do desastre. O Corpo de Bombeiros confirmou que até agora pelo menos 99 pessoas morreram em decorrência da queda da barragem 1 da mina do Feijão, em Brumadinho. 7 audiências públicas para discutir sobre o plano diretor de São Luís já foram realizadas pela Prefeitura e as comunidades têm a chance de sugerir e colocar suas demandas, contribuindo para a elaboração do plano. Os encontros promovem a participação popular nessa fase. Nesta quinta-feira, acontecerá a penúltima das 9 reuniões previstas. O próximo encontro será hoje no auditório da Federação das Indústrias do Maranhão FIEMA, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Coama, das 7 às 10 da noite. Nós vamos agora à participação do Silvan Alves aqui no Bom Dia. Vem para cá, Silvan. Nós vamos começar com uma notícia lamentável. Aliás, o Brasil é o país que mais mata homossexuais, transexuais. É um absurdo, é ridículo. Incrível isso. É ridículo, né? Números muito, absurdos. E essa realidade acontece todos os dias. Todos os dias, é. Apesar de as grandes cidades do Brasil, isso, necessária. às vezes não tem muita visibilidade, né? Mas é incrível a quantidade de casos que são registrados diariamente. Lá na cidade de Presidente Médici, aqui no interior do Maranhão, houve um crime bárbaro, né, que aconteceu a vítima, né, no caso, a vítima, o Ildivan Silva, mais conhecido como Nenzinho,
Ele estava sumido desde sábado, quando foi na terça-feira o corpo dele foi encontrado, esquartejado num açude lá na zona rural do município, e a polícia começou a trabalhar na investigação e conseguiu prender, trabalho feito lá pelo delegado Elcio Ramos, que é da cidade de Santa Luzia do Paruá, prendeu o indivíduo que foi a última pessoa a estar com a vítima, no caso Valber Barbosa, mais conhecido como Seu Jorge, e ele no primeiro momento negou, a polícia foi, através de investigações, conseguiu descobrir o celular da vítima enterrado dentro da casa dele, e aí ele acabou confessando, né? Riqueza de frieza, com riqueza de detalhes, ele confessou isso ontem lá na delegacia, inclusive levando a polícia ao local onde ele tinha colocado as outras partes do corpo, que a cabeça e os pés não tinham sido encontrados. Meu Deus do céu. E aí ele foi levar os policiais até o local onde ele tinha enterrado. Segundo o que ele justificou, é que seria uma forma de dificultar a identificação da vítima, ou seja, pela cabeça e pelos pés, que tinha uma tatuagem. Então ele achava que ficaria difícil provar que realmente aquele era o corpo do Ildivan. Ele também relatou que o motivo do crime é que depois de beber com a vítima, na madrugada de sábado, ele convidou a vítima para ir para a casa dele, morava sozinho, e lá, segundo o que ele relata, a vítima teria tentado assediá-lo, que ele ficou com raiva e tal, gerou uma briga que acabou resultando no assassinato. O crime que ele praticou deixou as pessoas indignadas. A cidade de Presidente Médici é uma cidade pequena, as pessoas ficaram revoltadas. O delegado teve que pedir a prisão preventiva dele, que foi decretada ontem pela Justiça, e quando o promotor viu o depoimento dele, né, contando friamente, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento que ele tinha feito, solicitou à Justiça, a Justiça decretou a preventiva dele por medida de segurança. Ontem mesmo ele foi transferido para a unidade prisional lá de Zedoca, onde ele vai ficar à disposição da Justiça. Silvan, aqui em São Luís, no bairro do Coroadinho, nós tivemos mais um caso lamentável aí, dessa vez estupro de vulnerável. Quase todo dia também a gente tem esse tipo de notícia, que é uma notícia triste, apesar de todas as campanhas, não é? A criança continua sofrendo abuso, não é? Dentro de casa, no seio da própria família. Isso, se sentir segura, né? Não é? Então, nesse caso aqui, o companheiro da avó da menina, que tem 11 anos, não é? O Francieles Pereira, de 51 anos, ele vinha abusando dessa garota, não é? E aí ele foi flagrado, depois de denúncias que foram feitas lá por moradores da região ali do Polo Coroadinho, ele foi flagrado, preso por uma equipe da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, e levado lá para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Já foi mandado para a unidade prisional e a criança foi encaminhada para um atendimento, né, psicossocial e todo o acompanhamento que ela deve ter a partir de agora aí nesse caso. Vão ouvir também a avó da menina, né, que é para saber, a polícia quer entender bem essa dinâmica desse relacionamento com esse senhor, não é? E saber também se ela tinha conhecimento, se ela tinha algum tipo de conivência, porque a polícia só tomou conhecimento depois de denúncias feitas por moradores, não é? Isso é que é importante, as pessoas denunciarem esse tipo de coisa, que principalmente quando o crime é praticado em família, há uma certa barreira. Verdade. A mulher, para proteger o relacionamento, proteger o companheiro, muitas ela prefere vezes omitir, não é? Ou ficar omissa em determinadas situações. E é bom lembrar as pessoas que tem um Disque 100, né? Sim, a Central Nacional não precisa se identificar. Liga para a Central Nacional, Isso. faz a denúncia, Exato. vai ser preservado aí, a né? identidade, garantido o sigilo da informação, né? Então é bastante seguro para as pessoas denunciarem. Obrigado, Silvan. Até Aqui amanhã, é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18. Daqui a pouquinho nós vamos a Brasília, a capital federal, saber da expectativa aí para a posse amanhã no Senado, na Câmara dos Deputados, eleição da mesa diretora nas duas casas legislativas. Já a repórter Cristiane Moraes fala ao vivo direto da capital federal. Agora nós vamos a Imperatriz, na região Tocantina, com Luiz Carlos Lima. As informações chegando. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, aqui em Imperatriz, quem usa o transporte público ainda nem se recuperou do aumento na tarifa dos ônibus e já vem mais aumento por aí. Dessa vez, são os mototaxistas que discutem o reajuste de valores na tabela de corridas. De acordo com o sindicato, a tabela de valores em vigência no município está em defasagem desde o ano de 2012. Na realidade, não existe um parâmetro onde o mototaxista possa
está trabalhando de forma legal. Todas as corridas que são cobradas hoje é cobrada aleatoriamente, sem conhecimento do poder público. A atualização dos preços está em discussão entre os membros do sindicato, o prefeito municipal e a Secretaria de Trânsito. É para o passageiro saber o valor da corrida, porque o que está acontecendo, o mototaxista está cobrando vários valores, né? E não está sendo uma coisa boa para o passageiro, né? Além dos preços promocionais estabelecidos para o centro da cidade, o serviço atende em Imperatriz mais 44 bairros e os valores dependem da distância, que podem ser de R$ 6 a R$ 10. O usuário que utiliza o transporte após o horário de 10 da noite tem o acréscimo de 30% no valor estabelecido da passagem. Taxistas e mototaxistas têm até o fim do mês de abril para fazer a renovação do alvará de funcionamento. O valor varia de acordo com a categoria do veículo. A liberação do documento é feita pela Secretaria Municipal de Trânsito. A renovação de alvará para taxista é um item fundamental para todo e qualquer motorista que obtém dessa profissão. Por precisar promover segurança e cuidado, o profissional precisa exercer suas atividades de modo eficiente. Em janeiro eu regularizei minha situação, né? Porque você tem de regularizar, ou que goste ou não, né? E o pior é que a gente regulariza no começo do ano e tem gente com 3, 4 anos sem regularizar e trabalha normalmente. O prazo para a renovação do alvará é até o final de março e as fiscalizações começam a partir de abril. Ainda é início de ano e o número de taxistas que já se regularizaram, assim como fez Wagner, ainda é tímido. Por esse motivo, é bom ficar atento aos prazos. Nosso calendário é até março, final de março, tá? E a partir de abril, juntamente aí com o calendário de licenciamento, vão estar sendo feitas as fiscalizações devidas, tá? Então eu convido a todos para estarem se antecipando, aproveitando aí janeiro, fevereiro, que está um fluxo bem pequeno de pessoas, para evitar contratempos e congestionamentos do caminho. E a gente fica por aqui, Adalberto. Eram essas as informações. Até amanhã. Até amanhã, Luiz. Um ótimo dia para vocês aí em Imperatriz. São 7h22, 7h22. Agora as notícias de Caxias. Vamos para a região dos Cocais, hoje com Paula Menezes. Bom dia, Paula. Bom dia, Adalberto. O destaque de hoje é sobre os problemas na rede de esgotos que estão ocorrendo no residencial Vila Paraíso. O SAI pede a colaboração de moradores para evitar o entupimento, principalmente quanto ao descarte do lixo doméstico em local adequado. O conjunto habitacional Vila Paraíso existe em Caxias aproximadamente há 3 anos. Desde o início, os moradores reclamam de problemas na rede de esgoto, como vazamentos. É importante haver essa fiscalização da própria comunidade em evitar que alguns vândalos ou pessoas que não tenham devido conhecimento deixem as tampas de posto de visita de esgoto aberta e evitem jogar lixo dentro do esgoto. O jeito aqui nessa rua aqui não tem limpeza, a gente paga de tudo aqui para ser limpo e não é limpo. A equipe de produção e qualidade do SAI pede a colaboração dos moradores para que joguem o lixo no lixo. Com isso, diminuiria as ocorrências. Eles observam todos os dias durante esse período de manutenção que a população ela joga lixo dentro. Já encontraram várias tampas de visita abertas, aí chove, aquele lixo que fica próximo à água da chuva, acaba empurrando essa sacola para dentro dos PV, que vem bater na encanação, que acaba entupindo. Aí o que acontece? Esse esgoto ele vai retornar para algumas casas, principalmente as casas aqui na parte mais baixa. Então todos os dias a gente recebe reclamação de esgoto entupido, de ponto de visita entupida, e a nossa equipe está aqui praticamente diariamente fazendo esse serviço. Era essa a informação de hoje aqui na região dos Cocais. Aqui é Paula Menezes. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Paula. Até a próxima. Um abraço ao nosso Zé Carlos Oliveira, aí em Caxias. Nasceu a pequena Ana Carla. Notícia extraordinária aí, maravilhosa. Tudo de bom, muita paz para toda a família, tá bom? São 7h24. No próximo bloco nós vamos falar sobre trabalho de combate ao trabalho escravo, já, entre outros assuntos, com o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, ao vivo aqui no estúdio, hein?
E mais, Erlânio Xavier é o novo presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado. Tem também as informações ao vivo, direto de Brasília, sobre a posse de deputados e senadores amanhã. Aliás, vamos para o intervalo, mas antes, imagens ao vivo do Palácio do Planalto, na capital federal. Aí está, imagens ao vivo, imagem exclusiva da TV Difusora. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, não sai daí. São 7 horas e mais 28 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo do Brasil, no ano de 2018, o Maranhão estava ocupando a 8ª posição no ranking nacional. Várias atividades foram feitas, porque o estado já foi o maior exportador, inclusive, de mão de obra para esse tipo de trabalho análogo à escravidão. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio, é um dos assuntos que eu converso com o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. Professor, bom dia, prazer ter aqui, secretário. Bom, esse é um problema mundial. A gente tem um dado recente de uma pesquisa de novembro do ano passado, de que há menos de 2 meses, há cerca de 2 meses, né, pela Organização Internacional do Trabalho, o Maranhão, entre 2013 e 2017, estava ali com números, né, assustadores. É claro que qualquer dado relacionado ao trabalho escravo assusta, chama atenção, é preciso ser resolvido, mas houve uma mudança aí, professor. Eu queria que o senhor falasse a que se deve esse fato. Entre 2013 e 2017, o Maranhão ocupava a primeira posição de exportação de mão de obra escrava. Em 2018, o Maranhão mudou para a 8ª posição. Agora, é bom sempre a gente considerar, e nós somos cautelosos com esses dados, porque os dados que nós trabalhamos são os dados da fiscalização do Ministério do Trabalho. E esse tem sido um dado de referência para todo mundo que trabalha com políticas de prevenção e de combate ao trabalho escravo. Ocorre que por conta das mudanças políticas no Brasil nos últimos anos, isso também em algum momento tem diminuído em algumas regiões do Brasil a fiscalização do Ministério do Trabalho, lamentavelmente. Ou seja, pode ser até subnotificado. Então, nós exatamente concordamos que no Brasil hoje existe um subregistro sobre o trabalho escravo. Por isso é que o governo do Estado do Maranhão, junto com a OIT, e inclusive com uma provocação da Organização Internacional do Trabalho, nós iniciamos uma outra experiência no Maranhão, que foi realizar uma pesquisa para identificar populações vulneráveis ao trabalho escravo. Essa pesquisa foi publicada, inclusive, recentemente pela OIT. Isso nos dá uma outra base de dados. Só que para que nós possamos ter uma visão mais ampla do problema, é preciso que ela seja realizada em outros estados brasileiros e que a gente volte a repetir daqui a algum tempo para criar uma série histórica. Ou seja, para identificar concretamente qual a amplitude do trabalho escravo no Brasil. Esses dados todos que se vem coletando nos últimos anos, ele apenas nos aponta uma ponta do iceberg. Ou seja, é apenas um indicador de um problema mais amplo, porque tudo indica, e fica bastante claro, que o trabalho escravo não é uma questão residual no Brasil. Lamentavelmente, as formas de desenvolvimento capitalista no Brasil incorporaram a superexploração e a degradação do trabalho como uma forma de auferir lucratividade. Há uma área específica do Estado identificada com maior incidência nesse primeiro indicador? Nós identificamos a partir desse indicador do Ministério do Trabalho, que é um indicador importante. Nós identificamos todos os municípios do Maranhão da onde tem saído pessoas submetidas a trabalho escravo em outros estados. Assim também como identificamos também as pessoas que foram identificadas submetidas a trabalho escravo no estado do Maranhão. E aí nós localizamos todos os municípios e identificamos 40 municípios onde isso ocorre com mais gravidade. E esses 40 municípios são exatamente os 40 municípios priorizados no Programa Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Porque uma das novidades no caso no Brasil e no Maranhão é exatamente que o governo do estado do Maranhão passa, a partir de 2018, a ter um programa estadual de combate ao trabalho escravo com políticas públicas direcionadas para esses municípios e começa a ser executado esse ano, que é resultado de um TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho. Professor, essa semana houve uma reunião lá no Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, o interesse, inclusive, o objetivo, quer dizer, de articulação da própria sociedade civil organizada. Eu vi lá também a participação da própria Secretaria de Direitos Humanos para se criar uma vara específica para tratar de questões agrárias, não é isso? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Porque o que nós temos que observar é a relação entre trabalho escravo e desigualdade e pobreza. Né? Em especial no campo, né? Em especial no campo. E essa é uma questão que está ligada também às condições de degradação do trabalho, a degradância, que é um termo utilizado no meio universitário. Uma das questões graves no Maranhão é a questão de conflito de terra.
Ou seja, o conflito de terra ele desestabiliza as famílias de trabalhadores rurais, de pequenos produtores, do ponto de vista de organizar suas vidas. Então, nesse sentido, o governo do Estado do Maranhão tem um programa de combate e prevenção à violência no campo, e há um esforço junto com o TJ para que a gente possa construir instrumentos que sejam eficazes, consistentes e de mediação de conflito. Nesse sentido, tanto a presidência do TJ como a corregedoria do TJ tem sido bastante aberta a esse diálogo e tem tido uma posição bastante propositiva no sentido de construir as melhores soluções para esse tipo de problema no nosso Estado. Professor, agora foi lançado essa semana o livro Fim do Desenxergar, histórias de mudança de vida aqui no Maranhão, em especial naqueles municípios com o mais baixo IDH, não é? Um trabalho feito pelo Xavier Bartaburo e o Felipe Neiva também, as fotos, enfim, o material que foi lançado essa semana. Que você falasse sobre a importância dessa obra que foi lançada, qual o significado dela? Adalberto, geralmente é muitos modos de contar uma história, né? Geralmente, quando a gente quer contar uma história, sobretudo quem está no governo, às vezes manda botar uma placa, manda colocar um monumento, uma estátua de quem governou, etc. A decisão nossa, a decisão do governador Flávio Dino foi outra, era muito de ouvir o que as pessoas contavam a partir dessa ação do Plano Mais DH. E esse é o resultado, esse livro é um encontro belíssimo entre Xavier e Felipe, pelo Maranhão, pelo fundão do Maranhão, pelos locais mais pobres, mais distantes, e ouvindo as pessoas com suas histórias de vida, como as pessoas que aprenderam a ler, a escrever, as pessoas que tiveram o seu filho salvo da mortalidade infantil, as pessoas que começaram a produzir e a ter uma roça, um galinheiro, e como isso afetou a vida delas, a vida da comunidade. Então é um livro que eu recomendo todas as pessoas assim a lerem, porque há certas coisas que os números não dão conta, para mostrar exatamente o impacto de programas de enfrentamento à pobreza. É um livro que aponta o que foi feito nos últimos anos pelo governo do Estado, a partir da história de vida das pessoas, mas também aponta o muito que nós precisamos fazer para enfrentar a desigualdade do nosso Estado e do nosso país. E afinal de contas, elas são a razão, né, de toda essa política, de toda essa estrutura, enfim, de todo esse trabalho, as pessoas. Isso, né? Então é um livro de muitas vozes, escrito às muitas mãos, embora seja assinado pelo Xavier e pelo Felipe. Obrigado, secretário, pela entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado também. Olha, com mais de 200 votos, foi eleito ontem o novo presidente da Federação dos Municípios do Maranhão. Depois de eleito, Erlânio Xavier, do PDT, foi recebido pelo governador do estado. Dos 213 prefeitos aptos a votar, 206 marcaram presença na sede da Federação dos Municípios do estado do Maranhão. Vários gestores fizeram questão não só de participar das eleições, mas também de expressar o apoio a Erlânio Xavier. Pela primeira vez tem 217 municípios do Maranhão e tinha 211 prefeitos aptos a votarem, né? Todos se associaram, muitos tinham alguma queixa que não vinha por isso ou por aquilo outro, e aqui está a prova. Desde manhã, que a gente teve o café às 8 horas da manhã, uma presença assim formidável dos prefeitos, aquela coisa mesmo, todo mundo querendo. Viemos para cá no ônibus, 2 ônibus só com o prefeito. Quem então chegou agora à tarde, todo mundo já votou, já está aqui terminando já a apuração, e isso mostra a força que veio dos prefeitos, os prefeitos querendo que o Erlânio seja o presidente da FAMEM. Para isso, sim, a gente tem um municipalismo mais forte, ter o respeito que os prefeitos precisam ter para poder administrar suas cidades e ter uma entidade forte, que é mais importante. O novo presidente da FAMEM é prefeito de Igarapé Grande. A disputa seria entre 2 candidatos, mas no começo dessa semana, Cleomar Tema, prefeito de Tuntum, que presidia a entidade, buscava a reeleição, e Erlânio Xavier entraram em consenso após diálogo com o governador Flávio Dino. No encontro, ficou decidido que Erlânio seria o presidente da entidade e Cleomar Tema, o presidente de honra, ficando responsável pela interlocução da FAMEM junto ao governo federal em Brasília. Como toda entidade, sempre há a mudança, a renovação. O bom é que houve um consenso no final para que os prefeitos se entendessem. Isso é bom para a própria FAMEM, é bom para nós que conhecemos os dois e temos boas relações com os dois. E nesse momento agora que entra o prefeito Erlânio de uma cidade do interior do estado do Maranhão, que com certeza absoluta vai ajudar a FAMEM a avançar mais ainda nos pontos em que o tema avançou ao longo desses anos. Após ser aclamado, o presidente da entidade, Erlânio Xavier, esteve no Palácio dos Leões para receber os cumprimentos do governador Flávio Dino. A posse do novo presidente da FAMEM também ocorreu nesta quarta-feira. Erlânio Xavier ficará no cargo
pelos próximos 2 anos. Além de manter um estreito diálogo com o governo do estado, Erlânio Xavier revelou que pretende, entre as prioridades da nova gestão, instalar um escritório da FAMEM em Brasília e outro na região tocantina. Um dos outros pontos do nosso programa de gestão é a construção da nossa sede, a construção nova da FAMEM. Já tem um terreno doado pelo governo do estado e nós vamos sim construir essa sede. Vamos abrir uma subsede lá em Imperatriz para poder atender melhor os prefeitos daquela região, abrir um escritório em Brasília para que o prefeito maranhense ele tenha uma assistência lá em Brasília, para poder estar lá sendo assistido lá junto aos ministérios, aos deputados, aos nossos senadores. Reabrir a nossa escola de gestão, melhorar os nossos projetos aí com bons técnicos para poder atender melhor os municípios, e nós vamos construir mais alternativas ainda para poder fazer uma FAMEM mais forte e participativa. Vamos falar ainda sobre a eleição na FAMEM com o nosso John Coutrin, especialista em política. Vem para cá, John, porque a presença ontem foi impressionante, né? Quer dizer, o número de prefeitos aptos a votar e os prefeitos que compareceram, qual o significado disso? O significado disso, bom dia Adalberto, bom dia a todos, significado importante que mostra aí a união dos prefeitos do Maranhão e a força do grupo aí, liderado pelo Erlânio Xavier. Adalberto, olha só, vamos fazer as contas aqui, 217 prefeitos que o Maranhão tem. 213 estavam aptos a votarem, 206 compareceram à FAMEM e 203 votaram no Erlânio. Tiveram 2 abstenções e um voto nulo, ou seja, um recorde aí de votação nas eleições da FAMEM deste ano, sobretudo por conta também da união liderada pelo governador Flávio Dino nesse processo eleitoral da FAMEM, Adalberto. Ou seja, então, o Erlânio, tanto o Erlânio quanto o Cleomar Temer, eles saem vitoriosos. Não tem perdedor. Nem o Cleomar, nem o Erlânio, ninguém sai perdedor, porque os dois ganham. Até porque, Adalberto, o Erlânio será o presidente da FAMEM e o Cleomar Temer será o presidente de honra e ainda será responsável pela articulação política lá em Brasília com os prefeitos. Ou seja, ele que gosta disso, gosta de estar em Brasília, conversando, dialogando, continuará esse processo. Dentro desse acordo também, Adalberto, ali da FAMEM, passou pela mesa diretora e a Daniela Temer, que é a esposa do Cleomar, ocupará um dos cargos da mesa diretora. Ou seja, tudo em união, tudo em consenso, ou seja, mostrando a força do grupo político do governador Flávio Dino e de todos que fazem parte. Sobre esse momento de união, inclusive é um pedido feito pelo governador do estado, o Erlânio Xavier, concedeu uma entrevista à nossa reportagem. Vamos ver o trecho. O governo Flávio Dino é um parceiro dos municípios. Eu, como vice-presidente do PDT, tenho uma boa relação com o governador Flávio Dino. Vamos estar aí sempre conversando com ele, dialogando. Ele como esse grande parceiro dos municípios, eu tenho certeza que ele vai ainda ajudar mais os municípios e nós vamos estar aqui sempre cobrando ao nosso governador, com todas as dificuldades, mas ele vem contribuindo diretamente com os municípios e vai contribuir mais ainda nesses seus 4 anos de gestão. O Erlânio já estava aí no Palácio, logo depois que foi sacramentado a vitória do Erlânio, Adalberto, eles foram ao Palácio dos Leões, ali se reuniu com o governador, ou seja, toda a chapa formada, a chapa eleita da FAMEM foi se reunir com o governador Flávio Dino, aí no sentido de fortalecer esse laço entre governo estadual e os municípios maranhenses, claro, agora na interlocução do próprio Erlânio Xavier, que deve fazer um grande trabalho ali na FAMEM, já que ele é bem aprovado na cidade dele. Agora nós vamos à capital federal, John, vamos a Brasília aqui acompanhar, porque a repórter Cristiane Moraes está lá, já chegou na madrugada de hoje, já está aí na Praça dos Três Poderes, tem informações para nós ao vivo aqui do Bom Dia, a expectativa é grande para o dia de amanhã, que é a posse de senadores, deputados. Cristiane, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, John. Sol forte aqui na capital federal. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, aqui ao fundo o Palácio da Justiça, o Supremo Tribunal Federal. A gente mostra ali também, o Wanderlei vai mostrar para vocês o anexo da Câmara, certo? E logo aqui a gente está aos fundos do Congresso Nacional, onde amanhã acontece todo o palco da posse dos senadores e também dos deputados. Ali nós vemos o Palácio do Planalto, que está sem
o presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em recuperação após cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas que, segundo o boletim médico, já saiu da UTI e se recupera bem e já está despachando no gabinete montado no próprio hospital. No Maranhão, 18 parlamentares, John e Adalberto, foram eleitos para a Câmara Federal. PMN, PCdoB e MDB foram os partidos que mais elegeram os parlamentares, de um total de 15 partidos. E no Senado, 2 senadores tomam posse, Elisiane Gama e o Everton Rocha, os 2 eleitos pela coligação do governador Flávio Dino. O Everton Rocha, que foi eleito com quase 2 milhões de votos como deputado federal, era líder das minorias na Câmara e agora no Senado deve manter a mesma linha de trabalho. A posse acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, tanto na Câmara quanto no Senado, e à tarde tem um evento importante, que é a eleição da mesa diretora das 2 casas, aí disputa de forças políticas no Congresso Nacional. 2019 promete ser um ano de muito trabalho e a expectativa é de como vai se dar esse diálogo aí entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Pontos importantes devem movimentar o Congresso Nacional durante o ano de 2019. Pautas importantes como a reforma da Previdência. E hoje, pela manhã, cedinho, em evidência já na imprensa, a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que todos devem contribuir para a reforma da Previdência, inclusive os militares. Segundo ele, os militares não vão ficar de fora da reforma da Previdência. A expectativa do Palácio do Planalto é que essa proposta seja votada pela Câmara e pelo Senado até meados de julho. Você vai acompanhar todos os bastidores dos preparativos para a posse que acontece amanhã aqui no Sistema Difusora, tanto pela televisão quanto pela Rádio Difusora FM. Bom dia para você, Adalberto. Bom dia, John. Bom dia, Cristiane. Está aí, portanto, o nosso Vanderlei Ramos, nosso repórter cinematográfico, e Cristiane Moraes, lá em Brasília, ao vivo, participando aqui do Bom Dia Amanhã, outra vez amanhã, já com os detalhes aí dessa posse que é importante e da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados e no Senado. Aliás, no Senado a situação vai ficando cada vez mais quente, hein, John? Bem quente, Adalberto. No Senado há uma indefinição, enquanto que na Câmara há praticamente o projeto do Rodrigo Maia de se reeleger está praticamente, digamos assim, concretizado. O Rodrigo Maia tem a maioria dos partidos. No Senado, não dá para dizer, Adalberto, quem vai ganhar a eleição no Senado. Até porque um dos principais candidatos, o Renan Calheiros, nem sabe ainda se será candidato. Hoje define, a bancada do MDB define quem será o candidato do partido. Ou o Renan Calheiros, ou a Simone Tebet ali, que é os 2 nomes, e ainda uma outra discussão, voto aberto ou voto fechado no Senado. Claro que o voto aberto seria um desgaste muito grande para o Renan Calheiros. O Renan Calheiros aposta tudo na votação fechada no Senado, porque o favoreceria. Se for aberta, alguns senadores terão constrangimento até de votar no Renan Calheiros por conta da opinião pública. O Renan Calheiros envolvido em uma série de denúncias, ele é réu em 14 processos, isso pode acabar atrapalhando sua eleição. Mas ele tem se movimentado, apesar de dizer que não é candidato, Renan, mas tem articulado nos bastidores aí a sua candidatura ao Senado. E se for realmente candidato, ele é um dos favoritos a vencer a eleição para a presidência do Senado. Obrigado, John. Amanhã a gente fala da posse lá em Brasília e do início do trabalho legislativo aqui no Estado também, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin, portanto, são 7h46. No próximo bloco a gente vai falar de esporte, porque Sampaio e Imperatriz ficaram no empate pelo campeonato estadual. E mais, Casa do Tambor recebe a última edição do projeto Mais Cultura e Turismo de Férias. São 7h46, imagens ao vivo nesse momento do Congresso Nacional. Expectativa grande amanhã para a posse dos 18 deputados federais eleitos pelo Maranhão e os 2 senadores também, e claro, dos demais parlamentares. Já já o Bom Dia volta. De volta, o Bom Dia Maranhão, que bom que você está com a gente, são 7h50, 7h50, não perca a hora, agora a gente fala de esporte. Vem para cá, Laércio Júnior, porque tem muito assunto para a gente falar, começando pelo jogo de ontem, o clássico pelo Campeonato Estadual. Clássico pelo Campeonato Estadual, Sampaio e Correia e Imperatriz se enfrentaram no Estádio Castelão. O Imperatriz foi muito melhor, poderia ter vencido o jogo até com tranquilidade no primeiro tempo. O Sampaio achou um gol e principalmente reclamou muito da arbitragem no final da partida. Você vai conferir agora os melhores momentos do empate ontem por 1-1 no Estádio Castelão.
De um lado, um tricolor querendo provar que tem time para ir bem em 2019. Do outro, o Cavalo de Aço com a base do ano passado. E é o Cavalo de Aço que começa melhor. Em uma saída errada da defesa do Sampaio, Júnior Chicão quase abre o placar. Do outro lado, um tricolor que segue errando quase tudo. Principalmente passes fáceis, com o volante Patrick Mota. Um pouco de lucidez vem com Samurai e Salatiel. Nesta boa enfiada de bola pelo meio, Edgar é desarmado na hora da finalização. O Imperatriz segue mais perigoso. Júnior Chicão se livra da marcação e chuta forte. Rodrigo atento evita o gol. O rebote é de Tibiri. Rodrigo Santos vai buscar no canto. Mas o futebol não permite erros. Depois do cruzamento de Rômulo, a zaga do Imperatriz se atrapalha. E no rebote, Maxwell Samurai abre o placar. E olha que o Samurai estava inspirado. Bola entre as pernas de Tibiri e chute forte para a defesa de Jean. Mesmo melhor no primeiro tempo, o Imperatriz vai para o intervalo perdendo para o mais eficiente Sampaio. Na etapa final, o Cavalo de Aço já começa levando perigo em boa jogada de Dani Barros e Kaká para a finalização de João Neto. Moisés Lucas faz falta no ataque. O zagueiro exagera na reclamação e acaba expulso pelo árbitro Michael Nunes. Mesmo com um a mais, o Imperatriz não é superior como no primeiro tempo. O Sampaio tem boas chances nos contra-ataques, principalmente puxados por Edgar. Mas aí é a vez do Imperatriz se dar bem. Pênalti em Lucas Campos. Muita reclamação do Sampaio. Meu amigo, não existe isso aí não. Prejudicou a nossa equipe, né, onde lance que não houve falta, lance que não era necessidade de cartão. E o árbitro foi... Eu não sei o que estava acontecendo com ele hoje. Eu não costumo falar de arbitragem, até mesmo porque eles acabam marcando a gente, mas isso foi ridículo. O experiente Júnior Chicão não se intimida e cobra com categoria. É o empate do Cavalo de Aço, 1-1 no Castelão. Daí em diante os times até criam, mas o jogo termina empatado. No fim, o técnico Flávio Araújo seguiu reclamando da arbitragem. O árbitro central, ele passou o jogo todinho xingando atletas, ameaçando o atleta, não pode. Ele, à altura de máxima, ele se imponha com os cartões amarelo e vermelho. Mas querendo coibir, querendo com ameaça, com xingamento, isso não existe no futebol mundial no século XXI. Do outro lado, o Imperatriz que lamenta a possibilidade de ter vencido em São Luís e não ter conseguido. Criamos várias oportunidades, mas infelizmente não tivemos a felicidade de sair com a vitória. Eu acho que nós merecíamos por aquilo que a equipe apresentou dentro de campo. Parabéns à equipe, o grupo pela entrega. E temos um jogo difícil ainda em casa aí. Contra o Pinheiro, trabalhar essa semana aí focado aí, tenho certeza que a gente vai sair com grande vitória lá dentro de casa. Pois é, o Imperatriz foi muito melhor do que o Sampaio Corrêa, que é a grande verdade. O Sampaio reclama de um impedimento no lance do pênalti, mas o pênalti foi absolutamente claro. E com o empate do Sampaio, o Moto precisa só de uma vitória hoje para assumir a liderança. A partida será em São Mateus. O Moto enfrenta o Santa Quitéria em São Mateus pela terceira rodada do Campeonato Maranhense. O time vem de 2 vitórias no estadual e 2 empates pela Copa do Nordeste. Para o duelo de hoje, o técnico poupará alguns jogadores. Já estávamos dentro do planejamento nessa etapa da competição, né, do mês. A gente dá uma quebrada no ritmo de alguns atletas, né? Fizemos as nossas observações técnicas e físicas e a gente vai segurar alguns atletas, né, em torno de 4, 5 atletas aí para esse jogo. E o treinador não faz mistério em relação aos jogadores que não entram em campo pelo estadual. O Alisson, que vem, né, numa sequência muito grande de jogos, juntamente com o restante do grupo. O próprio Matheus, que vem desde a pré-temporada fazendo jogos quase que em sua totalidade, os 90 minutos. O Nailson também, a gente vai dar uma segurada, é um menino que se entrega muito durante os jogos. O próprio Juninho Arcanjo e o Márcio Diogo, a gente deve segurar. A gente vem numa pegada forte aí de jogos e viagem. E agora mais um jogo quinta-feira. Isso aí já era planejado antes mesmo do jogo do Pinheiro. O Alisson já tinha conversado comigo com essa questão de rodar o grupo, até porque nós temos um grupo de qualidade, com jovens jogadores também, que estão buscando seus espaços aí dentro do time. Pois é, 3h30 da tarde lá em São Mateus tem o jogo do Moto, Pinheiro joga à noite, daqui a pouco na hora devo trazer a preparação do Paco para esse jogo contra o Cordino, que será às 7 da noite no estádio Costa Rodrigues, e o Maranhão joga só domingo contra o São José lá na cidade de Rosário, a movimentação do campeonato estadual. Lembrando que o Sampaio volta a campo pela Copa do Nordeste, domingo 7h30 da noite contra o CSA, um time de Série A de Campeonato Brasileiro.
Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. São 7h mais 55 minutos. Inaugurada em julho do ano passado, a Casa do Tambor do Maranhão é um importante espaço de discussão e preservação, abrigo para mestres e exposições que mantém viva a memória das pungas, coreiras, cânticos e tambores de uma das mais importantes manifestações populares do estado. Ontem o local recebeu a última edição do primeiro semestre de 2019 do projeto Mais Cultura e Turismo de Férias. A fogueira aquecendo os tambores era também o convite para mais uma noite de apresentações. E o palco, mais uma vez, foi a Casa do Tambor de Crioula, espaço revitalizado e que, além das apresentações dos grupos, traz exposições permanentes. Aqui é possível encontrar informações sobre cada elemento da manifestação da cultura popular maranhense, reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro em 2007. Das roupas, os tambores e o formato da apresentação aos grandes mestres dos grupos. A Casa do Tambor de Crioula, quando ela foi pensada em ser um espaço de preservação da prática do tambor de crioula, ele vai fazer um passeio entre o passado e o futuro no presente. A vivência daquilo que ele viu como emblemático, daquilo que ele aprende para o futuro, ele vivencia dentro desse espaço, junto com os grupos, numa troca de vivências e de saberes. A dança, marcada pela percussão dos tambores de couro e pelas saias rodadas das coreiras, tem elementos únicos que despertam a curiosidade de quem é daqui e de quem veio conhecer a cidade também. Para quem não conhece, vem conhecer a cultura brasileira. Eu achei bem interessante. Antes de começar a apresentação, eu visitei o museu, né? Eu achei muito legal a fato de ter pessoas que auxiliam, explicam, né? E achei maravilhoso estar tendo essa oportunidade, estou bem feliz. Para os integrantes, um espaço de valorização da cultura maranhense e mais uma possibilidade de contato com o público. Ter esse contato hoje à Casa do Maranhão, para a gente é uma vantagem, é uma grandeza, é tudo de bom. Era o que os grupos precisariam, necessitavam. A gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos há muitos anos, lutando por esses objetivos e hoje nós temos, graças a Deus. É uma valorização para o tambor de crioula, que é o único segmento cultural hoje que tem a sua casa própria, que tem os seus eventos. Isso aqui é um diferencial para quem vem de fora, para quem é de São Luís mesmo, já sabe que toda quarta-feira tem 2 tambores se apresentando aqui a partir das 18 horas e que antigamente não tinha. Bonito demais, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Vamos falar de carnaval, pré-carnaval. Vou receber aqui no estúdio o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino. E a gente vai ter direto de Brasília informações, claro, sobre a posse amanhã de deputados federais, de senadores e eleição na mesa diretora das 2 casas legislativas. A gente geralmente encerra o jornal com imagens da capital de todos os maranhenses. Hoje vai ser com a imagem da capital de todos os brasileiros. É com a imagem de Brasília que a gente encerra esse jornal de hoje. Ao fundo aí, o Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes. E assim que a gente encerra o Bom Dia desta quinta-feira. Até amanhã.